Olá, professora, olá, professor. Nessa videoaula a gente vai apresentar algumas propostas que podem servir de apoio ao trabalho com o livro A Noite da Espera no contexto da sala de aula. Essa videoaula está dividida em 5 blocos. O primeiro é a contribuição para a formação leitora do estudante. O segundo é propostas de atividade 1. Terceiro bloco, propostas de atividade 2. Quarto, uma sessão de aprofundamento a respeito da obra. E 5, indicações de obras complementares. A Noite da Espera foi lançado em 2017 e, apesar de ter sido lançado recentemente, é um livro que já teve uma ampla recepção, né, da crítica literária e é uma obra que já foi saudada como uma espécie de clássico contemporâneo. É um romance que versa sobre rupturas e também construções de novos elos, e é ambientado sob o contexto da ditadura militar, né, a partir do golpe de 64. Tudo isso é narrado por meio de uma estrutura que é instigante, né? O romance ele é fragmentário, ele é composto por diversos fragmentos que se assemelham a um diário e que não obedecem necessariamente a uma ordem cronológica de começo, meio e fim. Ele vai se alternando no tempo e no espaço. Então, por essas razões, né, pela estrutura fragmentária e que não obedece a uma ordem linear, a obra ela aposta no leitor que é mais exigente e contribui para a formação também de um leitor mais crítico. Então, um livro ambientado na ditadura militar não significa que seja um livro panfletário ou que vende uma ideia, né? Não se trata disso. Como a gente vai ver na leitura, o romance ele apresenta diversos pontos de vista, todos eles mediados pela voz do narrador, que é Martim, mas ainda assim, o que a gente vê é que não existe a prevalência de um ponto de vista sobre o outro. Além de ser uma obra que não é panfletária, é uma obra que também não é datada. Ela também nos convida a refletir sobre a sociedade de hoje. E além disso, ela convida a gente observar e a refletir sobre as nossas próprias existências. Todos esses elementos também contribuem para a identificação do leitor do ensino médio. Na pré-leitura, a gente sugere que você discuta com os alunos alguns aspectos relacionados ao gênero romance. Primeiro, caracterizar um pouco desse gênero. No material, a gente traz algumas informações a respeito, né, do romance. Resgatar as experiências de leitura que os alunos tiveram ao longo da sua formação sobre esse gênero. E depois, a gente sugere que você discuta com os alunos a respeito dos temas que o romance inspira. A começar pelo exílio. A gente recomenda que leia com os estudantes a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, e também a Nova Canção do Exílio, do Carlos Drummond de Andrade. Já na leitura, vale observar a capa e também a fotografia que introduz o romance. Trocar impressões com os alunos a respeito dessas obras. Que impressões eles têm a respeito da imagem, da capa, que impressão eles têm a respeito também da fotografia e já ir direcionando um pouco para o livro. Esses elementos não são fortuitos, eles vão estabelecer diálogo com a narrativa, como a gente vai ver mais para frente. Além disso, vale a pena questionar e conversar com os estudantes retomando os elementos básicos que compõem a narrativa: narrador, tempo, espaço, personagens e o próprio enredo. Tudo isso a gente vai ver que não é uma estrutura muito simples, né? Por mais que seja um narrador, né? Esse narrador, como eu disse, está emprestando vozes de outros personagens. Todas essas questões vale a pena ser discutidas. Sendo Martim o narrador, mas ele apresentando vozes dos outros personagens simultaneamente. É um romance monológico? É um romance dialógico? Todas essas questões vale a pena discutir com os estudantes. Um dos aspectos que chamam a atenção do livro é quando Martim, já em Brasília, já na UNB, com seus novos colegas e amigos, eles começam a produzir uma revista chamada Tribo. E é uma revista em que eles publicam poemas, traduções e, enfim, diversas outras manifestações culturais. Agora a gente sugere para as atividades de pós-leitura a criação de uma revista ou de algum outro suporte que seja inspirada na Tribo, né, na revista do grupo do Martim. Você pode estimular os alunos da sua turma a produzir uma fanzine, por exemplo, em que eles divulguem seus próprios poemas e outras manifestações ao gosto deles.
No Manual do Professor, a gente traz um depoimento do Guilherme Ginani, que é o artista que foi responsável pela criação da capa do livro e que, na verdade, foi fruto de uma série chamada A Noite da Espera. Ele criou várias paisagens, várias imagens, e aí ficou de escolha do Milton Ratum, né, qual delas seria a capa do livro. Então essas imagens, né, do trabalho do Guilherme Ginani a gente traz também no Manual do Professor, e vale a pena mostrar para os alunos, vale a pena ler esses depoimentos e trocar algumas impressões a respeito desse trabalho. O objetivo dessa apresentação é que os estudantes possam comparar essas duas linguagens, a linguagem visual, né, desse artista, e também a linguagem do livro, a linguagem verbal. Então, depois de discutir e de trocar impressões a respeito dessas imagens, né, desse trabalho do Guilherme Ginani, vale a pena ler o livro, selecionando algumas descrições de paisagem e que são subjetivas, né, descrições subjetivas. No manual a gente traz uma série dessas descrições, né, algumas passagens do livro que mostram isso, e a ideia é exatamente verificar até que ponto as descrições que Martim faz, por exemplo, de Brasília, são também extensões de estados de espírito seus. Da mesma forma que a paisagem, né, que o artista Guilherme Ginani cria também são paisagens subjetivas. Então, essa atividade tem o objetivo de estabelecer comparações entre essas duas linguagens. Já na etapa de pós-leitura, depois de ter feito essas comparações todas, vale a pena estimular os estudantes a produzirem obras. Lembrando, né, que esses retratos que aparecem no livro e também na capa não são retratos realistas, objetivos. Vale a pena estimular que os estudantes criem paisagens, né, em que projetem algum aspecto impressionista, enfim, a sua carga de subjetividade. Bom, essa é apenas uma das propostas. Vale a pena consultar o manual, porque lá aparecem muitas outras e com mais detalhes. Diferente dos romances anteriores de Milton Ratum, A Noite da Espera não é ambientado em Manaus. Até então havia uma discussão a respeito de a obra do Ratum ser ou não regionalista, mas essa discussão parece já não fazer mais sentido. O que prevalece nessas obras todas, sejam elas ambientadas em Manaus ou não, é a prevalência da memória, é o retrato que ele constrói a respeito da memória. No caso desse livro, né, a gente vê que tem uma estrutura fragmentária e que é um livro todo de memórias, a ponto de a memória do narrador, Martim, se confundir com a memória das outras personagens. E é na memória que Martim vai conservar os amigos que ele fez em Brasília, as vivências que teve em São Paulo, especialmente a figura da sua mãe, Lina, que, como a gente vê, ele não vai ter contato com ela durante quase todo o romance. Então, a memória se torna essa via de conservação dessas histórias que o constituem. Além das referências que a gente trouxe aqui nesse vídeo, no Manual do Professor você encontra uma série de outras indicações de obras literárias, musicais, filmes também, além, né, de uma fortuna crítica que também aprofunda o estudo dessa obra. Espero que essa videoaula tenha contribuído com o seu planejamento e também tenha contribuído para aprofundar alguns conceitos em torno dessa obra.